Olá, tudo bem? Eu falei até aqui sobre curiosidades da Bíblia Sagrada. Agora eu quero te apresentar algumas coisas interessantes que vão fazer sentido para você para os nossos próximos tópicos. Interessantes por quê? Há muitas coisas realmente que, ao meu ver, são interessantes. Aprender sobre a Bíblia Sagrada além da sua mensagem central. Estou montando aqui agora para você uma lista. Eu queria que você colocasse ela de foto em ordem e sinta-se à vontade para comentar sobre aquilo que você acha dessa lista, tá? A primeira delas é que o conteúdo da Bíblia Sagrada foi escrito ao longo de um período tão grande. Se você cresceu com a Bíblia na mão, você não tem ideia do quanto a medida disso foi necessária. No entanto, essa composição não foi acaso. A Bíblia Sagrada foi escrita dentro de um período tão longo porque Deus queria extrair de um longo período um longo ensinamento. Desde o primórdio dos cosmos até a entrada do povo em Canaã e Cristo sendo revelado a nós e chegar a hoje, nesse período, é um dos livros que encontramos uma história que alcança algo extraordinário. São 1.600 anos, quase 2.000 anos, quase 20 séculos, 16 séculos, quase 20 séculos, 40 homens que expressaram um conteúdo que tem total interligação. Você olha para o conteúdo e parece que o mesmo Salomão falando acerca da capacidade de um homem ter inteligência e o próprio Moisés referenciando acerca das coisas que ele viu no Egito, tem muita expressão de conexão. Esse conteúdo da Bíblia foi escrito não para nós, claro que esses livros fazem referência a fontes que estão fora de uma janela lógica. Nós não conseguimos compreender, mas, por exemplo, a Torá se baseia em tradições orais. Você lembra, e se você não sabe, a Torá, ela vai mostrar um conteúdo falado de pai para filho, passado de rabino para rabino, e que mesmo se você for dentro do Pentateuco e ler a Torá, vai perceber que existe uma semelhança muito grande. Semelhança muito grande, por exemplo, de você perceber frequência, e com muita frequência, referências acerca de situações de pessoas, sem confundir os nomes, que estão interligadas. Você pega uma Ruth, uma Noemi, que estão em Moab, e daqui a pouco vão para Israel, tornam a Belém, e delas surgem, por exemplo, Davi. Uma interligação extraordinária, mostra acerca de fome. Você pega um José que sai das terras junto de seu pai Jacó, vai para o Egito e salva toda a sua família. Essa expressão, essa interessante conexão tem um sentido extraordinário. Além disso, a Bíblia foi escrita por 3 idiomas diferentes, dos quais são assim, hebraico, aramaico e grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era uma língua que os leitores originais falavam. Alguns pedaços do Antigo Testamento foram escritos em aramaico. Olhando para você, por exemplo, eu vou dizer Esdras, Daniel, tem certas partes escritas em aramaico, uma língua antiga semítica, ainda de Paranã, certo? O Novo Testamento foi escrito em grego, a língua mais falada da época, e isso é algo extraordinário. 3 idiomas, 3 línguas distintas que falam a mesma coisa. 3 línguas diferentes, mas que dizem a mesma verdade. A terceira é que a Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes. A maioria foi escrita no que atualmente nós conhecemos como Israel, na Ásia. Mas algumas passagens de Jeremias foram escritas, por exemplo, no Egito, na África. Há várias epístolas que foram escritas no Novo Testamento na Europa. Isso é importante ter em mente ao ler a Bíblia. Ela não foi escrita em uma única sala, em ar-condicionado, em um grupo unificado de pessoas que tinham o mesmo pensamento. Em vez disso, esses escritos foram acumulados ao longo de séculos, guardados, enterrados, compilados, de forma muito precária, e hoje nós temos ele e conhecemos como Bíblia Sagrada. É incrível perceber de que não havia facilidades, mas mesmo assim hoje nos gera essa gama de conhecimento. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens distintos. Eu falei isso no começo, e na realidade havia muito mais. O livro da Bíblia são tradicionalmente atribuídos a heróis da fé cristã, judaica. Moisés recebe crédito por muitos dos livros da Bíblia Sagrada, mas nós temos, por exemplo, boiadeiros, homens que cultivavam, pastores de ovelha. Nós temos mulheres que, mesmo com toda a dificuldade da época, em sua condição social, pelaquilo que se apresentava, mesmo assim tiveram a capacidade de ser relevante no seu tempo. Crianças, homens que haviam força em seu corpo, homens que haviam inteligência em sua mente, homens que haviam paixão em sua alma. Livros que foram escritos por homens que jamais hoje teriam condições de ser nada, no entanto o Espírito Santo os tomou, eles foram inspirados, iluminados
por Deus a receberem a revelação. A realidade é que pouco mais confusa do que isso, é claro, embora muitos cristãos vejam Moisés como uma figura histórica, né, poderosa, muitas das coisas que Moisés é atribuído a Moisés foram escritas por homens que estavam junto com ele. Da mesma forma com que Jonas não tenha escrito o seu livro, Isaías também não tinha escrito, mas foram homens, escritores, que ajudaram a transcrever o que eles tinham em mãos. A maioria das pessoas que escreveram a Bíblia eram de etnia hebraica, mas 75% do texto da Bíblia do Antigo Testamento foi escrita especificamente por profetas e escribas hebreus de origem hebreia, da mesma forma que a maior parte do Novo Testamento foi escrita por judeus cristãos. 75% da Bíblia por judeus hebreus e do Novo Testamento, judeus cristãos. No entanto, existem alguns autores que podem ter sido gentios. Por exemplo, algumas leituras de Colossenses, capítulo 4, verso 14, apontam para Lucas, o autor tradicional tanto do Evangelho de Lucas quanto de Atos, como um não judeu, mas um convertido. E isso é incrível perceber, que mesmo não sendo, teve a capacidade de escrever algo extraordinário. Todos os canones bíblicos cristãos contêm os mesmos 66 livros centrais. Embora as tradições católicas e ortodoxas contenham mais alguns livros em suas bíblias, chamados de apócrifos, todas as principais seitas cristãs ou as principais religiões cristãs reconhecem 66 livros da Bíblia protestante como seu canon. Séculos após o início do cristianismo, o judaísmo estabeleceu sua Bíblia hebraica canônica. Isso é idêntico ao conteúdo do Antigo Testamento protestante hoje. Os cristãos, no entanto, continuam usando vários documentos significativos da Septuaginta, e eu vou falar sobre isso depois, uma tradução grega de muitos livros sagrados hebraicos, como as obras de Tobias e de Judite. Capítulos e versículos só foram adicionados em 1200 porque houve uma necessidade de compreender melhor e pausadamente a compreensão dos textos. Só foi apresentado essa expressão, e isso é interessantíssimo, porque os homens tinham dificuldade de lê-la. Havia cansaço, incompreensão, falta de continuidade, se perdiam e não sabiam onde estavam. Por isso foi colocada a subdivisão de capítulos e versículos. A Bíblia é uma mistura de textos proativos e textos reativos, e você precisa compreender isso. Cada livro da Bíblia é um produto de seu tempo. Alguns livros foram escritos em reação a certos eventos, como Lamentações, por exemplo, sendo escritas quanto às reações da queda de Jerusalém, lágrimas, prantos e choros. Outras eram proativos, prescrevendo princípios ou ensinamentos para os leitores que viriam à frente do seu tempo. Provérbios é um ótimo exemplo disso. Cada livro foi escrito para leitores antigos, ou seja, não para nós. Somente depois. Então, preservada a tradição por longos períodos de tempos, compreendeu-se de que nós também teríamos acesso e também serviria a nós. Se você mantiver isso em mente e compreender de que quem escreveu não tinha a compreensão de que tal palavra alcançaria hoje, esse tempo, 2023, 2024, 2050, 3000, independente do ano, até que ele venha. Quem escreveu não tinha a capacidade de compreender de que hoje você estaria assistindo uma videoaula, buscando compreender e conhecer sobre isso, de que quem escreveu não tinha a menor condição de compreender o tão e quão importante seria o alcance dessa palavra. A Bíblia é uma mistura de proativos e reativos. É por isso que quando você olha para Salmos, por exemplo, parece que tem vezes que ele está falando com você, tem vezes que ele está falando sobre você. Você nunca se deparou um texto bíblico de que parece que ele está mostrando a tua vida, o que está acontecendo com você, aquilo que você passou? É porque esse texto é proativo e ele é reativo. Não temos os documentos originais escritos. Tudo que temos hoje são cópias, e isso é interessante. Seria ótimo se pudéssemos ler a primeira edição do Evangelho de Mateus, ou o primeiro rolo de Isaías, mas esses documentos foram perdidos ao longo dos tempos. Em vez disso, estamos trabalhando com cópias das cópias de outras obras que foram tidas como originais. E isso é incrível, porque por muito tempo, pessoas, e você vai lembrar de pessoas mais antigas, achavam que a Bíblia Sagrada que ela tinha em mãos era exclusivamente dada especificamente por Jesus. Ela não tinha ideia do quanto de tempo e o quanto de cópias foram necessárias serem feitas para que pudessem serem mantidas e chegarem até a nós. A Bíblia tem cerca de 611 mil palavras em seu idioma original. Nessas línguas originais, a contagem das palavras da Bíblia é cerca de 611 mil. Essa contagem de palavras não vai se alinhar com a nossa Bíblia por alguns motivos, e eu quero te explicar agora.
Ao traduzir a Bíblia, os seus idiomas originais para o inglês, por exemplo, os tradutores tendem a usar mais palavras para transmitir o sentido, o ponto de vista, a lógica. Traduções diferentes, passagens de palavras de formas diferentes, que resultam numa variação da contagem de palavras. Mas mesmo assim é interessante pensar, e escute com cuidado, que embora a Bíblia seja mais longa que o livro Moby Dick, não é nem de longe uma leitura tão longa quanto a saga do livro de Harry Potter. E isso é incrível, porque tem pessoas que já leram várias vezes livros como Harry Potter, Senhor dos Anéis e outros livros e não conseguiram ler a Bíblia de forma total. E ela é bem menor em sua contagem de palavras. Isso é muito preocupante e importante. 11, e eu termino. A Bíblia não é linear em seus livros. Eles não estão em ordem cronológica. A Bíblia é uma coleção de documentos individuais reunidos em uma série de longo de tempo. Por causa disso, a Bíblia não é lida com uma única linha no tempo. Ela pula. Embora a Bíblia contenha muitas sensações narrativas, nem tudo é narrativa. A Bíblia também inclui canções, literatura de sabedoria, decretos, leis, pronunciamentos, expressões de grito, de muita intencionalidade de emoção. A Bíblia é um conglomerado, um complexo muito grande de expressões que às vezes não são de fato compreendidas. Cada livro da Bíblia é uma obra independente. Ainda que você tenha ela num bojo fechado, essa é uma das coisas mais importantes para quem lê a Bíblia. Eu preciso que você coloque isso na tua mente. A Bíblia, cada livro foi escrito separadamente. A Bíblia, para falar, quando cada livro está de forma individual, foi escrito em seus próprios objetivos retóricos, em seu próprio tempo, em seu próprio local, com sua própria geografia, com sua própria possibilidade. Foi só muito mais tarde que as pessoas começaram a pensar em Gênesis e Apocalipse como parte do mesmo livro. A Bíblia foi escrita para o seu tempo, da sua forma, para o seu período. E esse fato interessante é que alguns desses livros são coleções de livros muito menores para si. Salmos é uma coleção de 5 livros. O livro de Salmos, que nós temos de 150 números de cânticos, na verdade eles eram divididos em 5, foram juntados, colocados dentro do mesmo bojo para que nós tivéssemos eles hoje dessa forma que temos. Outros foram compilados com parte de coleções maiores, como os livros, por exemplo, os individuais da Torá. Mas embora haja alguma coincidência textual ou intertextual, é muito importante lembrar que os autores dos livros da Bíblia não estavam contribuindo conscientemente para um único projeto. Cada um escrevia para o seu tempo, para o seu povo, dentro da sua visão. É por isso que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, é melhor nós nos certificarmos de que cada livro é um documento independente. Eu preciso lê-lo de forma independente para o seu tempo, aplicando para a sua geografia, para a sua gênese, para a sua etimologia, para o seu povo, para a sua época, para que só depois eu possa fazer uma análise conjunta. No entanto, cada livro foi escrito dentro do seu tempo. Ok? Compreenda tudo isso que eu lhe disse, porque isso é um preparatório para o que nós vamos falar agora, a partir desse momento. Espero que você tenha acompanhado. Volte esse vídeo, escute de volta alguns conceitos, anote, você vai utilizar no seu dia a dia de estudo, de crescimento, e se você é ministro ou pregador, com certeza nas suas pregações também. Meu muito obrigado, te vejo na próxima. Deus abençoe.